No ano de 1700, um homem chamado George Whitefield estava conduzindo uma campanha evangelística ao ar livre nos Estados Unidos. Milhares de pessoas responderam à mensagem do evangelho que ele pregou. Mas no final do evento, uma pessoa chegou a George Whitefield e perguntou para ele se ele sabia quantas pessoas havia se convertido ou tomado a sua decisão ao longo do evento. Sabe qual foi a resposta dele? Ele respondeu da seguinte forma: só saberemos depois de 5 anos. Mas o que ele quis dizer com isso? Por que só saberemos depois de 5 anos? Ora, é muito simples. Há uma grande diferença entre tomar uma decisão momentânea ou algo superficial e um verdadeiro compromisso com Cristo. Uma coisa é uma decisão momentânea, outra coisa é um verdadeiro compromisso com Cristo. Sabe por quê? Porque há diferença entre conhecer Jesus e ter os seus ensinamentos, ou saber os seus ensinamentos. Outra coisa é segui-lo. Sabe quantas vezes aparece a palavra discípulo na Bíblia? Aparece cerca de 250 vezes. E sabe quantas vezes aparece a palavra cristão? Apenas 3 vezes. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre 5 atitudes para que você se torne um verdadeiro servo ou seguidor de Jesus. Fique comigo até o final. Vamos começar aqui com a primeira atitude para se tornar um seguidor de Jesus. A primeira atitude é nascer de novo espiritualmente. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 3, Jesus ele fala a Nicodemos no versículo 5 ao versículo de número 7, dizendo para Nicodemos que ninguém poderia entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreendeis por eu dizer, é necessário nascer de novo. O homem precisa confessar os seus pecados para nascer de novo. E Jesus, ele perdoa os pecados para quem deseja ter uma nova vida. Em João, capítulo 3, versículo de número 16, ali está o texto áureo do Evangelho. Nos está dito ali que aquele que crer em Jesus, esse não perece, esse não terá a perdição eterna. Pelo contrário, terá a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro passo é nascer espiritualmente, porque todo homem por si só é pecador. Todo homem possui pecados. Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos, ele nos deu vida, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Antes de nós confessarmos os nossos pecados e nascermos novamente, nós estamos numa situação de mortos espiritualmente. Então é necessário nascer de novo. Nascer de Deus, nascer da vontade de Deus, confessar os seus pecados para poder ser um seguidor de Jesus. Ninguém consegue ser um seguidor de Jesus se não confessar os seus pecados, se não reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida e poder seguir Jesus. Este é o primeiro ponto, nascer de novo. A segunda atitude para se tornar um seguidor de Jesus, um servo de Jesus verdadeiramente, é exatamente negar o seu eu, ou crucificar o seu eu. Em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23, o Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é crucificar o seu eu. É você falar, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus tinha um coração amoroso, compassivo, perdoador, benigno, entre tantas outras qualidades que Jesus possuía. E se ele está morando dentro de mim, dentro de você, você deve também ter um coração amoroso, compassivo, perdoador, e porque são qualidades que existiam em Jesus. A propósito, a palavra seguir-me, que Jesus está falando, é exatamente pisar aonde ele pisou. Nos fazendo entender que aquele que segue a Jesus acaba se tornando semelhante a ele. Nas suas atitudes, no seu jeito de perdoar, no seu jeito de amar, no seu jeito de se relacionar com as pessoas. Ser seguidor de Jesus, ser discípulo do Senhor, ser servo de Jesus, é exatamente ser parecido com Ele. Para ser parecido com Ele, devemos negar a nós mesmos. Deixar Ele ser verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Ele que manda, Ele que dirige, Ele que diz como deve ser. Ele diz as decisões que devemos tomar, qual é a direção que devemos ir, qual é o caminho que devemos caminhar. Se Deus, se Jesus é o Senhor da nossa vida, nós temos que nos submeter à palavra dele, porque são as orientações dele para a nossa vida. Então, a segunda coisa para que eu me torne um seguidor de Jesus, um servo de Jesus verdadeiramente, é exatamente crucificar o meu eu, é tomar a cruz, é a cada dia negar a si mesmo. Jesus, em Lucas capítulo 14, versículo de número 27, ele diz: quem não carrega a sua própria cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quem não renuncia a si mesmo, quem não carrega a sua cruz cada dia, não pode ser servo de Jesus, não pode ser discípulo de Jesus, não pode ser um seguidor de Jesus, porque para seguir Jesus tem que ser do jeito de Jesus. Esta foi a segunda atitude que devemos tomar para ser seguidores de Jesus, para sermos imitadores do Senhor Jesus. Exatamente, crucificar o meu eu. A terceira atitude para que eu me torne um seguidor de Jesus é exatamente Deus como prioridade na minha vida. Nós entendemos, e a Bíblia também entende, que a família ela é muito importante, mas ela também não pode estar acima de Deus. Temos que amar a Deus acima de todas as coisas e tê-lo como prioridade na nossa vida. Em nenhum momento na Bíblia você vai encontrar Jesus afirmando que quem deixa Deus em segundo plano é um seguidor dele. De maneira alguma. Jesus até certa feita disse assim: se alguém amar o pai, a mãe, os irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim. Não que Jesus esteja desprezando a família de maneira alguma. Jesus, inclusive, deu muitos ensinos e inspirou homens a escrever, como Paulo, a falar sobre os cuidados que o marido tem que ter com a esposa tem que ter com o marido e o casal tem que ter para com os filhos. Que a família é algo muito importante e é um projeto de Deus. Então, por que que Jesus está dizendo exatamente isso? Quem não amar a Ele mais do que pai, mãe e etc. e tal. Jesus está falando exatamente sobre prioridades. Deus deve ser prioridade na sua vida. Muitas das vezes damos muito atenção a coisas que não merecem tanto a nossa atenção e deixamos Deus em segundo plano. Não falamos com Deus, não nos dirigimos a Deus, exceto nos momentos de dificuldade. Aí lembramos de Deus. Deus não quer ser o segundo plano na sua vida, a segunda opção na sua vida. Deus quer ser
prioridade na sua vida. Quem tem Deus como prioridade, ele até sofre porque busca a Deus, porque faz a vontade de Deus e muitas das vezes até mesmo perde a sua vida por estar fazendo a vontade de Deus, como vemos em muitos outros países que cristãos estão sendo mortos, sendo martirizados porque tem Deus como prioridade na sua vida. É muito interessante quando nós priorizamos a Deus em nossa vida, porque sempre perguntamos para Ele qual é a decisão que devemos tomar. Nos dirigimos sempre a Ele primeiramente e depois tomamos uma decisão. Deus deve ser prioridade na sua vida. Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Fala-nos sobre totalidade. O maior de todos os mandamentos é amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não tem como amar a Deus e não amar o próximo. Amar o próximo é amar a Deus, porque Deus é amor. Então, a terceira atitude para se tornar um servo, um seguidor de Jesus verdadeiro, é exatamente ter Deus como prioridade na sua vida. Vamos colocar Deus como prioridade na nossa vida. A quarta atitude é exatamente amar a Deus acima dos bens materiais. Parece ser fácil isso, mas é no dia a dia que nós sabemos se realmente é fácil isso. Nós estamos vivendo em meio a uma sociedade consumista e materialista. Uma sociedade que é obcecada por obter bens materiais. Se for preciso, ele engana, ele mente, ele passa por cima de alguém, ele adere à corrupção, à mentira, o roubo, o engano, tudo para conquistar aquilo que ele tanto sonha de bens materiais. A Bíblia Sagrada nos deixa bem claro, o próprio Senhor Jesus vai dizer que não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Mamon era a expressão para o dinheiro, era a expressão para aquilo que é corruptível, para aquilo que é perecível, né? Então Jesus está dizendo exatamente que nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que optar em servir a Deus acima dos bens materiais. Amar a Deus acima dos bens materiais é uma atitude de um verdadeiro seguidor de Jesus. É aquele que não tem o seu coração apegado aos bens materiais. Eu não estou aqui dizendo que você deve vender tudo o que você tem e ficar sem nenhum centavo no bolso. Jesus disse que ninguém precisava ser pobre para entrar no reino dos céus e também não disse que todos os ricos ficariam fora do reino do céu. Mas a palavra é bem clara ao dizer que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Quando amamos o dinheiro, estamos correndo um sério risco de fazer até mesmo mal às outras pessoas por causa do amor ao dinheiro. Então ame a Deus acima dos bens materiais. Saiba que o que Deus prometeu para nós é muito maior do que possuímos aqui na terra ou do que desejamos obter aqui na terra. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que se nós pensarmos em Cristo somente nesta vida, nós esperarmos nele somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pensemos nas coisas que são de cima, porque lá onde Cristo está, que o nosso coração esteja apegado ao nosso tesouro, não aqui na terra, mas nosso tesouro guardado nos céus. Jesus foi muito claro em dizer que o nosso coração está ligado com o nosso tesouro, ou aqui na terra, ou lá no céu. Então, se você quer ser um discípulo de Jesus, um servo de Jesus, um seguidor de Jesus, ame a Deus mais do que os bens materiais. E saiba que Deus pode lhe dar tudo aquilo que você precisa, mas não é prioridade para Ele isso. A prioridade para Deus, para nossas vidas, é
a salvação das nossas almas. Este é o quarto ponto, a quarta atitude: amar a Deus acima dos bens materiais. Vamos para a última atitude nesta hora. A última atitude é exatamente: precisa dar frutos. Ninguém que diz que serve ou segue a Jesus, ele não produz fruto. Se Jesus mora em nossas vidas, se Jesus mora em seu coração, se Jesus está na sua vida, então você deve produzir frutos bons. Jesus disse no Sermão da Montanha, dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. As nossas obras devem glorificar a Deus. Os nossos frutos devem glorificar a Deus, porque afinal de contas, o Senhor Jesus está na nossa vida. Afinal de contas, já nascemos de novo, já crucificamos o nosso eu, já amamos a Deus acima de todas as coisas, já amamos a Deus acima do dinheiro, dos bens materiais, e agora a minha vida está produzindo bons frutos. Frutos que glorificam a Deus. Frutos que geram paz, amor, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança, são fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Por que fruto no singular e não frutos do Espírito? É exatamente porque o fruto do Espírito é como o simbolismo para isso é como uma tangerina. É como lá em São Paulo nós chamamos de mexerica, né? Que é apenas uma única fruta, mas quando se abre tem vários gomos dentro. Se Deus habita na minha vida, então eu produzo vários frutos, várias obras, várias atitudes que glorificam a Deus. A maior evidência de que esta árvore é boa, a maior evidência de que eu sou servo do Deus Altíssimo, seguidor de Jesus, discípulo de Cristo, é exatamente os frutos a qual eu produzo. Não pode uma árvore má produzir bons frutos, não pode uma árvore boa produzir maus frutos. Então é necessário que eu conheça os meus frutos, que eu saiba quais são os frutos que eu estou produzindo. Então eu saberei se realmente eu sou um servo do Senhor, um discípulo de Cristo. É interessante nós lembrarmos que as características dos últimos dias é exatamente a manifestação de falsos cristos, falsos profetas, que pelos seus frutos os conhecereis. É muito evidente saber quem verdadeiramente serve a Cristo e quem não serve. Produza bons frutos. Se Deus está na sua vida, ame o seu próximo, perdoe o seu próximo, queira bem o seu próximo, faça o bem ao seu próximo, ame a sua família, deseje bem a sua família, faça a obra de Deus, produza bons frutos para que o nome do Senhor seja glorificado. É interessante que o servo do Deus Altíssimo precisa produzir frutos. Não que ele venha a obter a salvação pela produção destas obras, porque as obras não salvam, mas todo crente salvo é produtor de boas obras. Está aqui os 5 atitudes para que você seja um servo de Deus, um discípulo de Cristo, um seguidor do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado com este vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Eu desejo lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu joinha e comente aí embaixo o que você achou desse vídeo. Indique este vídeo para uma outra pessoa também poder assistir. Compartilhe ele, acione ali o sininho para que você receba notificação de outros vídeos. Aqui no nosso canal nós temos vários vídeos de estudos, mensagens, pergunte ao professor, palavras, curiosidade bíblica. É um canal onde você também pode estar participando conosco. Deixe a sua sugestão
para que a gente possa produzir vídeos de acordo com a sua vontade, com a sua sugestão. Que Deus abençoe, até o próximo estudo, até a próxima palavra, em nome de Jesus. Fique com Deus, um beijo no coração, que Deus te abençoe. Fui!